Fala, gente bonita. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu não sei para onde eu olho, se para cá ou para cá, né? É um prazer muito grande, uma alegria enorme poder entrar nesse momento na sua casa para a gente conversar um pouco a respeito da palavra de Deus, a respeito do Evangelho. Ao nosso Deus seja todo louvor, toda adoração, toda gratidão por esse momento rico, por esse momento ímpar, por esse momento especial, por esse dia de domingo, mais um domingo atípico, em que a gente se encontra de forma diferente para produzir, realizar uma reunião cultural de adoração a Deus. Eu quero iniciar esse momento com você orando e, antes de tudo, agradecendo mesmo e também pedindo a Ele que manifeste aos nossos corações a graça e a presença do Espírito Santo, realize em nossa consciência a sua vontade, para que todas estas coisas glorifiquem ao Senhor em nossa vida nesse dia. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos agradecer-te com toda sinceridade pelo privilégio que temos de estar aqui hoje e com tantas outras pessoas juntas por meio das redes sociais. Nós te agradecemos por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Teu amor e comunhão. E pedimos também ao Senhor que manifeste o Espírito Santo da verdade em nossas vidas nesse momento tão especial, tão rico para cada um de nós. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor produza em nossa vida a graça, de modo que toda a compreensão a respeito da Tua vontade chegue a nós com clareza, para que a gente saiba e consiga caminhar sem nenhum empecilho, ó Deus, sem nenhum embaraço. É para a Tua glória e para Teu louvor que oramos e também agradecemos. Amém. Vamos cantar, né, bebê? Vamos louvar ao Senhor com canção nesse instante. Quero convidar você para fazer parte desse momento de adoração. Tu és o Deus
vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar cantando, né? O Senhor seja toda a palavra de louvor e de adoração. Aleluia. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Oh, não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu
seja adorado em cada movimento do nosso ser, seja o movimento físico, mas principalmente o nosso movimento interior, o nosso movimento de alma, o nosso movimento de espírito. Todos esses movimentos, ó Deus, sejam na tua direção, para a tua glorificação, porque a nossa vida não tem sentido sem a tua presença, Senhor. A nossa vida não tem sentido sem que todos os nossos movimentos estejam afinados com os teus movimentos, coadunem com a tua vontade e com a tua palavra. Não há sentido na nossa vida sem a tua presença maravilhosa. Aleluia. Queridos, eu gostaria de compartilhar essa noite uma palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, o verso 38 para a frente, a partir do verso 38. O texto afirma assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando, principalmente nessa cultura, um hóspede chegava na casa de um anfitrião, a melhor coisa que ele podia ver, a melhor constatação que ele poderia ter, é a de um serviço intenso, movimentos na sua direção, com o propósito de bem atendê-lo, de bem servi-lo. Então, o que Marta está fazendo aqui, buscando servir bem a Jesus, é o que qualquer hóspede na casa de um hospedeiro buscaria. Você imagina como é gratificante e às vezes até chega a ser constrangedor quando uma pessoa não consegue nem se aquietar perto de você, na própria casa dela, quando ela te recebe em casa e você percebe que todo o esforço, que todo o movimento dessa pessoa está sendo realizado na sua direção para que você seja agradado, para que você se sinta bem, para que você deseje voltar ali outras vezes àquela casa. E ela não está fazendo isso de forma obrigatória, ela está fazendo isso de forma voluntária. Então, ela não estaria certa de reclamar que a sua outra irmã, que também sendo do mesmo sexo, fazendo parte da mesma realização e que deveria estar fazendo a mesma coisa que ela está fazendo, não seria certo Marta reclamar que Maria estava sentada e não estava se movimentando da mesma forma que ela estava se movimentando na direção de Jesus para agradá-lo, para servi-lo? Então parece que Marta está certa. Só que quando você
atenta-se para a reação de Jesus, você percebe que alguma coisa aqui não está combinando. Então, a reclamação de Marta não encontra guarida em Jesus. E por que razão? Se ela está se movimentando, se agitando tanto, procurando servi-lo, procurando agradá-lo, desgastando-se, suando, cansando, investindo o seu tempo. Não é isso que Deus espera da gente? Não é isso que Deus quer que a gente faça na sua direção, que a gente se movimente o tempo todo, que a gente se agite, que a gente se desgaste, que a gente canse, que a gente sue, que a gente se vire nos 20 em busca de agradá-lo? Mas quando Jesus diz carinhosamente, Marta, Marta, quando Jesus chama o nome dela, quando Jesus se dirige para ela, ele vai nos mostrar que há muito trabalho e há muita intensidade e há muita boa intenção mal administrada. Há muito serviço que está sendo produzido, realizado, mas sem rendimento essencial. Há muita adoração, há muito culto que demanda muito trabalho, que demanda muita energia, sem produzir aquilo que de fato é essencial. O que Jesus está fazendo não é diminuindo, menosprezando o trabalho realizado por Marta. Ele está dizendo, olha, não precisa tudo isso. O que você está fazendo está sendo desperdiçado. Por que razão? Porque existem coisas mais interessantes a serem feitas. Porque há outros tipos de investimentos que muitas vezes cansam menos, mas produzem maiores resultados. Então o culto da canseira, o culto do desgaste, o culto dos movimentos agitados na intenção de agradar a Deus, nem sempre são o que de fato Deus espera de nós. Deus espera de nós um pouco mais de quietude, um pouco mais de atenção, um pouco mais de direcionamento que é dado. Olha que expressão linda que Lucas usa aqui. Maria quedava-se. É como se ela, querendo, caísse aos pés de Jesus. Você entende isso? É uma inclinação proposital de Maria. É uma ação aparentemente negativa, que é a de cair, mas não é a de cair e machucar-se, é a de cair e crescer. É de cair e curar. É uma inclinação. Ela queda-se, ela se inclina, ela está voltada, ela se dirige aos pés de Jesus, que é um lugar de aquietação de alma, que é um tempo que está sendo bem administrado, que é um investimento que está fora das ações e das operações, das oblações, dos trabalhos árduos, e está, contrariamente a isso, no lugar onde você fica quieto, você para, você se acalma. Mas isso não significa que você não está produzindo porque você está quieto, porque você está acalmado, porque você está direcionado para alguma coisa que certamente te atraiu de tal maneira que você quedou-se nesta direção. Então é isso que Jesus está dizendo. Está dizendo, olha, Marta, você está cheia de boas intenções, mas há muita energia aqui que está sendo mal administrada. Há um gasto desnecessário. Você está indo além do que você
precisaria e do que eu gostaria que você realizasse em meu favor. Quando você vai passear um pouco nos textos sagrados, você vai encontrar tantos movimentos assim, de pessoas que na intenção de agradar a Deus, ou de outras pessoas que, disfarçando a sua má intenção de produzir só em seu favor, mostram uma devoção absurda, mostram um culto tão agitado. É o exemplo talvez mais claro aqui, que é o de Saul, em 2 episódios especificamente. No primeiro livro de Samuel, capítulo 13, quando o povo de Israel está em guerra contra os seus maiores adversários, que são os filisteus, Samuel demarca, agenda um dia para chegar no lugar onde o povo está acampado para a guerra. 7 dias é o tempo que Samuel determina para chegar. E quando ele chegasse ali, um sacrifício a Deus seria oferecido. E somente depois desta oferta de sacrifício é que o povo vai para a guerra, porque fez a sua oferta a Deus. E tendo feita a sua oferta a Deus, há uma confiança de que uma vitória está garantida da parte de Deus, não importa o tamanho e o poder do exército inimigo. Só que os 7 dias se completam e o tempo está passando, e a notícia de que os filisteus já estão organizados na batalha chega ao acampamento do povo de Israel. E alguns homens do povo de Israel começam a se agitar. Alguns vão embora e dizem: olha, eu acho que não haverá oferta, não havendo oferta, a nossa guerra não terá sucesso. E aí Saul, que é rei novo em Israel, começa a se agitar, a se angustiar. E ele se precipita. E ele diz: o sacerdote não chegou, eu mesmo vou oferecer o sacrifício a Deus. E ele oferece o sacrifício a Deus. Quando ele termina de oferecer o sacrifício a Deus, chega Samuel, que é o homem que tem nas mãos a propriedade para realizar tal ato. Quando Samuel chega, Saul corre para saudá-lo e Samuel pergunta: o que você fez? O que você fez? Você saiu de uma posição para assumir outra posição que não lhe pertence? Você se apressou? E ele disse: não, é porque o povo estava agitado. Os filisteus já estão organizados, nós estamos atrasados na luta. Quando o tempo em que você disse que chegaria venceu, e eu percebi que você não estava chegando, eu decidi, pensei comigo mesmo. Olha só o perigo de pensar consigo próprio às vezes. Pensei consigo próprio, comigo mesmo: eu vou oferecer esse sacrifício, eu vou me movimentar nesta adoração, eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou realizar, eu vou trabalhar além da minha obrigação para prestar um culto de adoração a Deus, com o propósito de ser abençoado por Ele e de vencer esta guerra. Vê se isso não se parece tanto com tantas atitudes que muitas pessoas tomam nos dias de hoje. Não pessoas informadas, como Saul, mas pessoas desinformadas. Pessoas novas na fé. Pessoas em situação de desespero, que quando percebem que as coisas estão debandando, as situações estão saindo do controle, o exército adversário já está organizado na direção de lutar contra ele. Esse ser, essa pessoa que agora entra em uma situação de desespero, quer tomar qualquer decisão, quer realizar qualquer atitude que produza para ele ou que conduza até ele uma ajuda que seja uma ajuda divina, que seja uma ajuda poderosa, que seja uma ajuda sobrenatural. Então o que acontece? Quando essa pessoa desesperada se encontra
com um suposto líder religioso, maldoso, aproveitador, cínico, o que vai acontecer? Ele vai dizer, olha, para que você seja abençoado por Deus, você tem que fazer tal sacrifício. Você tem que dar tal oferta. E é uma coisa que está além da possibilidade daquela pessoa, da propriedade daquela pessoa. E ela vai lá e oferece. Ela está em situação de desespero, está desinformada. Ela acha que para obter o favor de Deus, ela tem que se desprender de todo o bem que ela conquistou durante tantos anos. E aí vai, doa a casa, doa carro, doa os seus bens, tira a comida da boca dos próprios filhos para alimentar a fome desgraçada dos leões da vida, dos lobos miseráveis e aproveitadores da vida. Que em nome de Deus, em nome de uma espiritualidade medíocre, mesquinha e mentirosa, falsa, hipócrita, vão levando pessoas a realizar sacrifícios que não deveriam ser realizados, cultos que não deveriam ser oferecidos. Então, a pessoa demanda de si própria uma energia e um capital que nem ela tem, porque às vezes nem é dela, é do marido dela, é da esposa dele, é dos filhos, não pertence a ela, e essa pessoa sacrifica aquilo que tem em nome de Deus em uma situação de desespero, porque precisa dessa ajuda divina, e sem maturidade dá esse passo adiante. Saul não era inocente assim, mas estava em situação de desespero, e ele achou que poderia se movimentar na direção de Deus, oferecendo um culto e um sacrifício, para que Deus fosse agradado e a sua luta fosse vencida. E Samuel disse, olha cara, mano, era exatamente agora que Deus ia confirmar o teu reino. Você perdeu a melhor oportunidade da tua vida. Deus ia confirmar o teu reino exatamente agora. Mas como você descumpriu princípios, como você fugiu do caminho, Deus já escolheu para si um homem segundo o seu coração. E é exatamente aqui no capítulo 13 e verso 14 do primeiro livro de Samuel, que Samuel, dizendo essas palavras a Saul, ele faz referência a Davi como sendo o homem segundo o coração de Deus. Então, a ideia de que Davi é um homem segundo o coração de Deus nasce exatamente dessa expressão de Samuel. Deus já escolheu para si um homem segundo o seu coração, um homem que lhe agradará, um homem que cumprirá a sua vontade, a vontade de Deus, antes de cumprir a própria vontade do homem. Um homem que não vai antecipar-se aos cultos, um homem que não vai dar mais do que é necessário, um homem que não vai desculpar o seu erro, o seu pecado, a sua precipitação em uma ação de culto. Eu cultuei, eu ofereci porque eu precisava ir logo para a guerra e você se atrasou. Então, Saul é esse tipo. Depois, mais à frente, no capítulo 15 ainda do primeiro livro de Samuel, está registrada uma outra história em que ele deveria destruir os amalequitas e todos os bens que pertenciam a este povo. E quando chegou lá, os soldados de Saul disseram, moço, olha para esses bois gordos. Amigo, imagina como está a picanha desse boi. Olha para essas novilhas. Meu Deus, olha quantas ovelhas enormes, bem cuidadas. Você acha que Deus não vai querer receber em sacrifício esses animais? E aí Saul, em vez de cumprir a palavra de Deus, que era não trazer absolutamente nada, tudo deveria ter ficado lá, o que ele faz? Ouvindo a voz dos seus soldados e tendo crescido também o seu olho, ele diz, realmente, a picanha desse boi deve ser uma coisa extraordinária, espetacular. E levou consigo animais. E Deus revelou imediatamente a Samuel mais uma
rejeição do governo, do reinado de Saul, por conta de sua desobediência. E quando Saul se aproxima de Samuel, quando eles se encontram, Saul vai dizer a Samuel que cumpriu a palavra de Deus, e Samuel pergunta: mas que barulho é esse? Que barulho de animais é esse? Ah, não, é porque o povo falou, a gente poderia levar esses animais aqui que são vistosos, né? Vamos oferecer sacrifício a Deus. E eu pensei, realmente, eu cumpri a palavra de Deus, eu fiz quase tudo que Deus mandou, mas esses animais aqui vão agradar a Deus, olha que sacrifício grande. Aí Samuel faz a pergunta famigerada: você acha que Deus se agrada mais de sacrifício do que lhe obedeça? Você acha que o sacrifício vale mais do que a obediência? Então ele vai dizer, querido, é muito melhor obedecer do que sacrificar, cara. Então cumprir o propósito de Deus é muito melhor do que cansar-se querendo dar mais do que aquilo que Deus pediu. Deus não pediu isso. Deus não pediu esse tipo de culto. Deus não pediu esse tipo de sacrifício. O que Deus pediu é que você atentasse com sinceridade para a sua palavra, para os seus princípios. Ouça isso em nome de Jesus. Às vezes você dá o que você não pode dar. E eu não estou falando apenas de dinheiro, não estou falando apenas de contribuição, que também é importante para a manutenção das comunidades, porque como as comunidades seriam mantidas se não houvesse contribuição dos fiéis? Era impossível. Mas todas as coisas devem ser medidas. Não deve existir nenhum tipo de exagero em relação ao culto a Deus, de modo que a gente faça além das possibilidades e das forças. E que fazendo além das possibilidades e forças, a gente acabe atrapalhando a vida de outras pessoas com os nossos cultos. Dando muito tempo para a contribuição da casa de Deus. Eu me lembro de uma época em que um marido que não era evangélico, em uma comunidade que nós dirigimos uma vez, e me procurou, pedindo para eu aconselhar a ovelha do meu redil, porque ela se dedicava tanto ao trabalho de evangelismo, todos os dias estava nas prisões, todos os dias estava fazendo visitas, todos os dias estava em grupos de oração, mas a casa estava suja. Meio-dia, quando ele chegava do trabalho, não tinha nada para comer, porque ela estava doando a sua vida em culto e em oração. E nós a convidamos para uma conversa e falamos para ela que o primeiro culto é a sua casa. O primeiro culto é a sua família. O primeiro culto são as suas obrigações básicas e elementares. O primeiro culto é varrer a sua casa. É fazer a sua comida. É alimentar os teus filhos. É ajudar aqueles que estão perto. É o primeiro culto. Quando você vai para fora, quando você vai para o templo, quando você vai para a vida, quando você se entrega demasiadamente nas realizações do lado de fora e se esquece da sua própria casa, o seu culto está falido há muito tempo e você não percebeu. O seu culto perdeu a essência há muito tempo e você não percebeu. Porque enquanto você ajuda mendigos nas ruas e se esquece de alimentar os seus próprios filhos, alguma ordem aí foi trocada, alguma coisa foi quebrada nesta aliança. Ajude sim a quem está do lado de fora, mas depois que você produzir as realizações necessárias dentro da tua casa. Adore a Deus primeiro fazendo o bem, amando os teus, nutrindo aqueles que você tem como responsabilidade. Você entende isso? É isso aqui que a gente precisa compreender nesses dias tão agitados, nesses dias que a gente precisa produzir tanto. Os meus amigos, os meus colegas pastores, que têm que gastar tanta energia na vida para poder encher o templo, atrair pessoas. É tanta pesquisa para ver o que está na moda, o que está em voga. O
que os americanos estão fazendo para atrair multidões para os seus espaços de culto. E aí você fica produzindo, esquecendo sua família. As realizações do lado de fora às vezes chegam, mas às vezes não chegam. As estratégias do trabalho que você está realizando do lado de fora nem sempre dão certo. Mas mesmo assim você está demandando energia. E você precisa demandar tanta energia do lado de fora, você precisa tanto encher o templo, porque parece que Deus só vai se agradar de um templo que está cheio, porque Deus só vai abençoar um ministério que estiver cercado de milhares de pessoas. Pelo amor de Deus, querido. Você está deixando morrer a tua família, o teu culto está falido há muito tempo. Paulo disse a Timóteo: escolha pessoas que primeiro cuidem bem dos que são seus, da sua casa. Homens que olhem para suas esposas como um homem deve olhar para sua esposa, cuidando com carinho. Um cara não violento, não espancador. E isso não é apenas violência física, mas também emocional e psicológica. Porque às vezes, em nome de um culto, em nome de uma reunião, em nome de um grande grupo de pessoas, aquele que quer ser um grande líder espanca a sua própria família. Não com pancadas, com porradas. Não é um espancamento físico, mas às vezes é um espancamento psicológico, emocional. Às vezes não é um espancamento psicológico, emocional na forma de produzir palavras equivocadas e inadequadas. Às vezes até uma ausência, um desligamento, uma indiferença para dentro da sua própria casa. É muita energia demandada para fora, pouca energia demandada para casa. E até nesses tempos de pandemia tem muita gente demandando energia para fora. Está dentro de casa, mas não está dentro de casa. Esse não é o culto que Deus quer. Não é o culto que agrada a Deus. Não é a devoção que Deus quer. O que nós temos aqui, nesse episódio que nós lemos essa noite, dois tipos de devoções, dois tipos de cultos. Um é o culto de Maria, que deixou os afazeres, as demandas de uma hospedeira para se realizar, se saciar aos pés do hóspede. Outro é o culto de Maria, que trocou, que inverteu a ordem, que na intenção de agradar ao hóspede, não se atentou para calmamente sentar-se ao seu lado e desfrutar de todas as coisas que ele tinha para lhe oferecer. E a minha pergunta para você essa noite é: qual é o teu tipo de devoção? Qual é o teu tipo de culto? Sua devoção é a devoção de Maria ou a sua devoção é a devoção de Marta? A devoção de Maria é a devoção que olha na direção certa. É a devoção que olha para Jesus. A devoção de Marta é a devoção que olha para Maria. Não olha para Jesus, olha para Maria, para o que Maria está fazendo. Enquanto Marta olha para o que Jesus diz, ou Maria olha para o que Jesus diz, Marta olha para o que Maria faz ou não faz. Então o culto de Maria é o culto que está olhando na direção certa, que está buscando o que Jesus tem para lhe oferecer, enquanto que o culto de Marta, a devoção de Marta, é o culto, é a devoção da disputa, é a devoção de adversidade. É a devoção que olha para o que o outro está fazendo e não para o que Jesus tem a oferecer. Então, quando eu, na situação de líder espiritual, realizo um culto, olhando o que as outras pessoas estão fazendo, o que está dando certo, qual igreja tem mais gente, o que eu poderia fazer para poder chamar aqueles que estão se reunindo em outros lugares para o meu lugar, e eu esqueço de olhar para Jesus, meu amigo, esse tipo de culto é muito cansativo, é o culto da disputa, é o culto que olha para o seu próprio umbigo, é o culto que
quer ter a atenção de Jesus para si, mas não está oferecendo o que Jesus gostaria de receber como verdadeira adoração, que é um quedar-se, que é um cair aos seus pés. Você entende? Então eu prefiro estar aos pés de Jesus e levar a minha vida com suavidade e pregar o evangelho da simplicidade. Se as palavras que eu estou pregando aqui alcançam o teu coração e você quer estar perto de mim para ouvir o que eu tenho a dizer, glória a Deus por isso. Mas se você se sente mais atraído pelas coisas, pelos serviços e pelas demandas e pelas estratégias e pelos modos de trabalho que outras pessoas têm para te oferecer, que Deus o abençoe também. Mas eu não vou me desgastar enquanto pastor para desdobrar a minha vida e gastar uma energia que eu não tenho para manter uma estratégia de crescimento. Porque se a palavra do evangelho que eu prego não é suficiente para a pessoa chegar até mim, então eu não tenho nada mais do que isso para oferecer. Eu só tenho o evangelho de Jesus para oferecer. Então cada um siga o seu caminho, na sua busca e na sua intenção. O que nós temos aqui? Nós temos em Marta o culto da competitividade. E Maria não, Maria está na dela. Maria só quer ouvir o que Jesus tem para dizer. Querido, a vida é tão mais leve, é tão mais suave, é tão mais tranquila. Quando você, às vezes, deixa tudo e vai para a oração. Deixa tudo e vai para a palavra. Deixa tudo e vai cantar uma canção. Deixa tudo, vai sentir Jesus. Deixa tudo e vai olhar para onde Jesus está olhando. Vai caminhar para onde? Pelo mesmo caminho que ele está caminhando. A vida é outra vida. O que Jesus nos ensina é que o melhor culto é aquele que alcança conquistas que jamais serão tiradas. Quando ele disse, olha Maria, Marta, Maria escolheu a melhor parte, é a boa, porque essa aqui ninguém vai tirar dela. Muita coisa na vida pode ser facilmente tirada. Jesus disse, olha, tesouro que você ajunta aqui, a traça pode roer, o ladrão pode roubar. Agora o tesouro que você ajunta no céu é diferente. É como o tesouro que você ajunta à sua própria mente. O seu crescimento espiritual, a sua leitura. Então muita coisa podem tirar de você, mas o que está na sua cabeça, na sua mente, ninguém tira. Então quando você se dedica à proposta do Evangelho, à leitura da palavra de Deus, por exemplo, muitas pessoas podem até falar muita coisa contra você e tirar muitas coisas de você, mas o que está na sua cabeça, ninguém consegue tirar, querido. Então quem passou por um processo de conhecimento, de crescimento espiritual, quem conheceu o Evangelho, pode perder muita coisa na vida em decorrência de escolhas que sejam feitas de acordo com o Evangelho. Mas a sua consciência ninguém tira. Você entende? Porque não dá para voltar atrás na inteligência, no conhecimento. É difícil quando você conhece a coisa. Quando você chega a um patamar de conhecimento. É difícil quando você chega a uma determinada situação. Então, voltar atrás é complicado. O que Jesus está ensinando para Marta aqui é que tem coisas que vão ser para a eternidade, enquanto outras coisas podem ser roubadas e podem ser facilmente tomadas. Então a pergunta de Jesus procede nesse sentido, quando ele diz, a pergunta não, a afirmação de Jesus procede, quando ele diz que o homem pode ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Não é pergunta mesmo, me perdoe. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma ninguém perde se estiver
bem nutrida, bem alimentada, bem direcionada. Agora o resto, o mundo que você ganha, você vai perder. E às vezes a troca é absurda. Trocar a alma pelo mundo é uma troca absurda. E Jesus disse, é melhor você adquirir o que vai para a eternidade do que aquilo que você pode perder com muita facilidade. E eu quero concluir dizendo que o culto que agrada a Deus é o culto que corre menos e ganha mais. Corre menos e ganha mais. Porque às vezes as pessoas inquietas só se sentem úteis quando elas estão muito atarefadas, entende? Quando elas não podem produzir, elas se sentem absolutamente inúteis. E Jesus diz, olha, você tem que mudar a consciência, Marta. Pouco é necessário. Pouco é necessário. Você produz demais. Mas o tanto que você produz nem vai ser gasto por você. Tanto que você ganha vai se perder nas mãos de outra pessoa, porque você não vai ter tempo para gastar. Você enriquece tanto a tua conta bancária, mas para isso você tem que trabalhar tanto que você não cuida nem da própria saúde. Então você corre muito e na verdade ganha pouco. Salomão diz, é melhor você ter uma mão cheia e outra vazia, porque você pode desfrutar daquilo que está na mão cheia. Você tem tempo para isso. Agora, quando as duas mãos estão cheias e você luta para produzir cada vez mais, você não tem tempo para poder desfrutar. Então não adianta. Para que você ganhou tanto? Jesus pergunta, você ajuntou tanto para quê, louco, insensato? Se pedirem a tua alma, o que vai dar para você? Então, que culto é que agrada a Deus? O culto que agrada a Deus, querido, é o serviço que olha na direção certa. É o serviço que alcança conquistas que não podem ser tiradas. É o serviço que corre menos e ganha mais. É o serviço verdadeiro. É o serviço que busca agradar a Deus pela palavra, pela vontade de Deus. E não pelas demandas do mundo. E não pela necessidade de engrandecimento e de crescimento. Então, que o teu culto, que a tua devoção seja uma devoção de Maria, aquela que se joga aos pés de Jesus, porque o que Deus quer de você é apenas um pouco mais de atenção, porque a ocupação demasiada consegue nos fazer chegar a muitos lugares, mas quase sempre ela nos tira do lugar onde nós deveríamos estar. A ocupação demasiada, às vezes, nos consegue fazer a chegar a muitos lugares, mas quase sempre ela nos tira do lugar onde nós deveríamos estar. Maria entendeu isso e ela disse, eu vou para os pés de Jesus, porque eu sei que o que Deus quer de mim é um pouco mais de atenção. Senhor, nós oramos ao Senhor, a Ti, nessa noite, gratos pela realização desta reunião e colocamos diante da Tua presença cada pessoa, Pai, cada ser que ouvindo a Tua palavra recebeu, foi tocada, que essa noite o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa produzir esta consciência em suas vidas, de modo que elas sejam pessoas devotas como Maria, que busquem os pés do Senhor antes de qualquer coisa, que queiram aprender do Senhor antes de qualquer coisa, cuja produção e maior realização da sua vida seja estar aos pés do Senhor. É isso que nós te pedimos esta noite, por favor e por graça, por favor e por misericórdia. Que a bênção do Senhor entre em cada família, em cada lar. Nós te pedimos, Senhor, que também contemple os desejos dos corações. O Senhor sabe como os tempos estão difíceis para tanta gente. E sem dúvida para essas pessoas que estão nos assistindo, inclusive para nós aqui mesmo. Que o Senhor nos alcance com misericórdia, com graça, nos ajude. Que o Senhor nos dê força. Que
Que o Senhor nos dê vida, que o Senhor nos dê capacidade de encarar a situação como ela precisa ser encarada e que em tudo isso o Teu nome seja glorificado na gente. No nosso culto, na nossa devoção verdadeira, Senhor. O meu pedido sincero em nome de Jesus. Amém.